uma ótima noite para você. Esta é a CNN ao vivo na TV e no YouTube. Eu sou Carol Nogueira. Vamos juntos com o que é notícia hoje, o que será destaque amanhã. Presidentes da Câmara e do Senado refutam discussão sobre o aumento de vagas de ministros no Supremo a partir de agora na CNN. A discussão em torno da ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal voltou a ser tema de destaque nesta terça-feira. Os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram hoje que o momento é inadequado para esse debate. Nolan Robertos vai trazer as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Nolan, uma boa noite para você. Conta para a gente então como é que esse assunto tem batido aí no Congresso. Vamos lá, Carol, antes de falar exatamente... E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou mais uma vez sobre esse assunto. Diz que foi a imprensa que inventou que ele teria a intenção de aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com a Larissa Rodrigues, está lá em Brasília acompanhando todas as discussões em torno desse assunto. Larissa, uma boa noite para você. Com essas declarações de Rodrigo Pacheco que acompanhamos, de Arthur Lira, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, essa pauta que mira o STF está enterrada? Oi, Carol, boa noite para você, para quem nos acompanha. Detalha para a gente. Larissa, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Por aqui vamos com destaques internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o país não recusará uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, num próximo encontro do G20. Sobre esse assunto, conversamos com a Heloísa Vilela, que está lá em Nova York, traz para a gente todas as informações. Heloísa, uma boa noite para você. Os Estados Unidos responderam a essa declaração. Quais são as chances desse encontro, Heloísa? Boa noite, Carol. Direto dos Estados Unidos, ao meu lado aqui já a Luciana Cax, a nossa editora de internacional. Lu, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Heloísa trazia para a gente toda a repercussão após os ataques mais intensos em áreas urbanas da Ucrânia. Hoje tivemos o segundo dia desses ataques intensos. A gente pode falar, Lu, numa nova fase da guerra? A gente pode falar, a gente já está falando a realidade, então ele que está ali à frente agora dessa mobilização. E só que essa nova fase, a leitura, a avaliação da comunidade internacional é que seria sustentável essa nova fase, porque a Rússia está usando a intimidação como recurso. E a gente pode acompanhar em quase 8 meses de guerra que os ucranianos não são tão fáceis assim de serem intimidados. Tá aí a resistência até agora, é uma comoção geral de toda a população, Carol. Mas há também uma narrativa de que esses bombardeios também estejam sendo usados como um tempo aí que a Rússia precisaria para repor as baixas que teve nas tropas lá nas linhas de frente por esses novos convocados, esses 300 mil que Vladimir Putin convocou há aproximadamente 2 semanas. Então seria aí um tempo para que eles chegassem à linha de frente e pudessem então continuar com os avanços. Mas o que se sobressai é uma ideia geral de desorganização e despreparo, Carol. Agora, sobre os ataques de hoje, eu quero chamar o mapa aqui para mostrar onde foi concentrado. Então, a gente vê que continuam nas mesmas áreas que foram os ataques ontem, mas se intensificaram em Lviv, que aqui Lviv é a principal cidade oeste do país, logo ali pertinho da Polônia. Parte da cidade, inclusive, ficou sem energia elétrica. Exatamente, é isso mesmo. E esse lugar, cara, é incrível, porque Lviv até esse momento era considerado um dos locais mais seguros da Ucrânia, justamente por estar ali bem pertinho da borda com a Polônia, que faz parte da OTAN. Inclusive, durante a cobertura da guerra na Ucrânia, grande parte da imprensa se concentrou exatamente nessa cidade. Exato, exatamente, porque era um local de grande fluxo de refugiados, né? E também se concentrou lá em Zaporízia. Zaporízia tem toda uma atenção especial por causa da usina nuclear. Só em Zaporízia foram 12 mísseis dessa vez. Se já estávamos falando, a reportagem aí ao redor do mundo era que as armas já não são tão de alta precisão. As de ontem, os de hoje, então, foram descritos como mísseis antiquados, armas menos precisas ainda, mais velhas, mais antigas, né? E
para também Zaporizhzhia, por causa da usina nuclear, hoje o Rafael Grossi, que é o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, que está aí fazendo uma campanha para chamar a atenção da Rússia, principalmente, quanto à possibilidade e o risco de um acidente nuclear. Ele esteve hoje em São Petersburgo, conversou com Putin e Putin disse a Rafael Grossi que a situação em Zaporizhzhia é muito preocupante e que, graças aos esforços da agência, então a Rússia está podendo acalmar a narrativa e aí poder seguir com o que ele chama ali do ideal para essa usina, Carol. Vamos acompanhando a tensão nesse momento na Ucrânia, a comunidade internacional em alerta. Obrigada, Luciana. Uma boa noite. Boa noite. Por aqui vamos falar de economia. O Fundo Monetário Internacional revisou as projeções de crescimento para o Brasil e para o mundo. A reunião anual do FMI acontece em Washington, nos Estados Unidos, com a participação do ministro da Economia do Brasil, o Paulo Guedes. A correspondente Mariana Giangiacomo tem as informações, direto da capital americana. Então, com a Raquel Landim, nossa analista que está aqui conosco. Raquel, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Raquel, o Brasil ele está fora de sintonia com a economia global e tem surpreendido de forma positiva, como disse Paulo Guedes? Carol, neste ano, a global provocada por inflação alta, por taxa de juros subindo. Então, quem quer que for que ganhar essas eleições vai ter um 2023 muito desafiador no Brasil e no mundo. Então vamos olhar para 2023 falando de inflação, Raquel. A gente teve agora na terceira queda seguida no IPCA, algo que não acontecia há 24 anos. Em setembro, esse recuo foi de 0,29%, mas a gente se pergunta, essa deflação foi puxada mais uma vez pelos combustíveis. O que a gente pode esperar daqui para frente, levando em conta que a guerra na Ucrânia, como falávamos há pouco, está numa escalada de tensão e justamente também de olho na tributação dos combustíveis, agora em dezembro? Carol, nós tivemos 3 meses de deflação. No nosso telão, aqui a evolução do IPCA nos últimos meses, com destaque para esses últimos 3 meses com deflação aqui no Brasil. Raquel Landim, obrigada. Boa noite. Vamos com mais destaques de hoje? Vamos ao Push CNN. Voltamos a falar sobre eleições. Estamos a menos de 20 dias para o segundo turno. O candidato do PT à presidência, o Lula, cumpriu a agenda hoje no Rio de Janeiro. Tainá Falcão acompanhou o dia do ex-presidente e traz os detalhes. O índice de confiança da pesquisa é de 90,45%. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais, por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. E agora à noite, o ex-presidente Lula reafirmou o apoio ao governador de Alagoas, Paulo Dantas, afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. Lula chamou a decisão do STJ de precipitada. Dantas concorre à reeleição e teve que deixar o cargo por um suposto esquema de desvio de recursos para a contratação de funcionários fantasmas. O Diego Barros é quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo. Diego, uma boa noite para você. Boa noite. De volta. 12 estados e o Distrito Federal prorrogaram a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos falar sobre isso com Everton Souza agora ao vivo. Everton, uma boa noite para você. Uma prorrogação extremamente necessária, já que a adesão à campanha está muito abaixo da meta. É um cenário preocupante, né, Everton? Demais, Carol. Muito boa noite para você, para todo mundo. Pesquisas eleitorais, lembramos, mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais, por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. E a gente volta a acompanhar a reportagem da Carla Chaves. Como prometido, a Carla traz pra gente um material falando sobre religião, um tema que ganhou muito destaque nesse segundo turno. Vamos acompanhar. Até amanhã. CNN, você por dentro de tudo.